microfone aquele outro. Gosto mais do outro. Não, esse aqui já foi. Vou começar, né? Senhoras e senhores vereadores e cidadãos aqui presentes, boa noite. Aqueles que acompanham a sessão pelo site da Câmara, também cumprimento. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária de 2015. Neste dia 9 de dezembro de 2015, determinando os vereadores e vereadoras e os presentes que se mantenham em pé para fazermos a reflexão divina. Farei a leitura de Provérbios 9, a partir do verso 7. Quem corrige o zombador atrai o seu desprezo, e quem repreende o injusto atrai o insulto. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábio, pois ele o agradecerá. Dê um conselho ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Dê instrução ao justo, e ele aprenderá ainda mais. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o conhecer o santo é a inteligência. Por meio de mim você prolongará os seus dias e terá mais anos de vida. Se for sensato, a vantagem será sua. Se for zombador, o azar será seu. Está aberto o pequeno expediente e eu vou estar fazendo uma leitura com relação ao... Eu tenho falado em relação ao comportamento na sessão, pelo auditório, e às vezes a pessoa pensa que eu estou inventando. Então, eu vou estar utilizando o nosso regimento interno, que é o nosso documento, nosso primeiro documento a ser cumprido, e vocês prestem atenção, por favor. E eu quero, antes de mais nada, dizer que todos estão muito bem-vindos, sintam-se à vontade, e eu vou estar lendo para que vocês tomem conhecimento. Se no recinto da Câmara for cometida infração penal, o presidente determinará a prisão em flagrante, encaminhando o infrator à autoridade competente para a lavratura do auto e instauração do processo crime correspondente. Parágrafo único. Isso eu falei no artigo 288. Parágrafo único. Se não houver flagrante, o presidente comunicará o fato à autoridade policial para que se instaure o devido inquérito. Artigo 289. As pessoas poderão assistir às sessões públicas do local reservado para esse fim, desde que apresentem-se decentemente trajadas, mantenham-se em silêncio durante os trabalhos, não manifestem apoio ou desaprovação ao que se passar em plenário, não interpelem e respeitem os vereadores. Atendam às determinações da presidência. Pela inobservância desses deveres, os assistentes perturbadores ficarão obrigados pela presidente a se retirar do recinto da Câmara. Quando o presidente não conseguir manter a ordem por simples advertências, deverá suspender a sessão adotando as medidas cabíveis. E assim por diante. Então, eu acredito que a leitura do principal, em relação à principal forma de atitude dentro da Câmara, eu passei para vocês, que está no regimento interno. Peço à primeira secretária para fazer a leitura do Decreto Legislativo 1/2015 e do parecer da CFO sobre as contas do Executivo de 2008. Boa noite, vereadores. Boa noite, os que se encontram presentes nesta casa, sejam bem-vindos. Os que nos acompanhem pelo site e aos funcionários desta casa também. O parecer inicial da Comissão de Finanças e Orçamento, ela é composta pela presidente Maria Lúcia Telato, pelo vice-presidente vereador Cido e a relatora eu, Silvana. Assunto:
Prestação de contas municipais. Exercício 2008, responsável Newton de Oliveira. Análise da relatora. O processo de prestação de contas municipais do exercício municipal do exercício financeiro de 2008 foi autuado sobre o número 97.009, ano 2009, no Tribunal de Contas do Paraná. No dia 15 de abril de 2014, o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio número 156, ano de 2014, pela regularidade com ressalva das contas do exercício financeiro de 2008 de responsabilidade do gestor Sr. Newton de Oliveira. Após o referido processo, foi encaminhado a esta Câmara Municipal para o competente exame e julgamento conforme disposições constitucionais e legais. É sabido que o Poder Legislativo exerce controle político e financeiro sobre a administração pública. O controle político visa a fiscalização de atos relacionados à função administrativa e à própria organização dos poderes executivo e judiciário. O controle financeiro, por sua vez, é exercido pelo Legislativo sobre todos os poderes, inclusive sobre os atos que praticar, com o necessário auxílio do Tribunal de Contas, importando na realização de um controle externo da administração pública, o qual consiste na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes da Federação e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Em sendo assim, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária, sendo o dever de prestar contas verdadeiro princípio fundamental da administração pública. Constata-se, portanto, que a atividade desenvolvida pelo Tribunal de Contas não tem natureza legislativa, sendo órgão auxiliar do Poder Legislativo e funcionalmente autônomo, o que afasta qualquer relação de hierarquia ou de subordinação em relação a este. Trata-se de órgão de controle eminentemente técnico, ao qual compete fiscalizar o cumprimento das normas e princípios jurídicos que disciplinam a utilização dos recursos públicos. Convém ressaltar que o Tribunal de Contas pode desempenhar ainda atividade consultiva ao emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, as quais serão, ao final, julgadas pelo Poder Legislativo. Atividade de julgamento ao apreciar as contas dos gestores da coisa pública, que não o chefe do Poder Executivo, podendo aprová-las ou rejeitá-las. E atividade sancionatória ao aplicar aos agentes que tiverem suas contas rejeitadas multa proporcional ao dano causado ao erário, bem como a obrigação de repará-lo. Feito este introito, ressuma que as contas chegaram à idilidade com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, qual seja parecer prévio número 156, ano 2014, Primeira Câmara, facilitando assim a apreciação e julgamento do plenário, que procederá à votação na forma regimental. O parecer prévio conclui pela aprovação com ressalvas das contas do Poder Executivo Municipal de Sertaneja, entendendo em sua análise que o município realizou despesas com publicidade em ano eleitoral, valor superior à média dos 3 últimos anos, a realização de despesas com publicidade no período de 3 meses que antecedem as eleições e a terceirização indevida de serviços da saúde, contabilidade, assistência jurídica e administrativa. Portanto, estes foram os motivos pela ressalva posta nas contas em análise, apenas para esclarecimentos. A Lei número 8.443, ano de 1992, Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, explica que contas julgadas regulares pelo Tribunal de Contas significam que este órgão dará quitação plena ao responsável.
Contas regulares com ressalva significa que o Tribunal de Contas dará quitação ao responsável e lhe determinará ou a quem que lhe haja sucedido a adoção de medidas necessárias à correção das improbidades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes e contas irregulares. Temos duas hipóteses. Hipótese A: havendo débito, o Tribunal de Contas condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida de juros de mora devidos, pondo ainda a aplicar-lhe multa. Hipótese B: não havendo débito, o Tribunal de Contas aplicará ao responsável apenas multa. Sendo de natureza administrativa, a atividade desenvolvida pela Corte de Contas, quer se trate de controle priori ou a posteriori dos atos dos agentes públicos, afigura-se evidente que as decisões proferidas não são passíveis de restringir o âmbito de controle jurisdicional, ou mesmo a aferição dos atos por ocasião do exercício de controle interno no âmbito de cada poder, pois independentes as instâncias. Mesmo porque a decisão do Tribunal de Contas Estadual não elide, não suprime eventuais julgamentos futuros e diferenciados a respeito de irregularidades levantadas, bem como de denúncias específicas. Neste sentido, temos que a competência constitucional do Tribunal de Contas, mero órgão auxiliar do Poder Legislativo, enquanto se adscreve a apreciação técnico-contábil própria do controle externo de fiscalização financeira e orçamentária. Não pré-exclui o julgamento político parlamentar e muito menos a cognoscibilidade jurisdicional da legalidade e lesividade dos atos subjacentes às contas aprovadas. Assim, ao parecer as contas municipais, o Tribunal de Contas desempenha atividade consultiva, não havendo qualquer vinculação do Poder Legislativo ao seu parecer, o qual realiza um julgamento eminentemente político. Assim sendo, peça opinativa, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado não vincula o pronunciamento posterior desta Casa de Vereadores. No caso específico das contas do Executivo de 2008, o parecer da Corte de Contas somente não prevalecerá por decisão de 2/3 dos membros dessa edilidade. Pois bem, não obstante o fato do Tribunal de Contas, após contraditório apresentado pelo ex-gestor do Executivo Municipal, ter aprovado as contas com ressalva, divergimos do entendimento daquele órgão, haja vista presente e ilegalidade. Foi apurado pelo próprio Tribunal de Contas que houve gasto acima da média dos últimos 3 anos com publicidade, em ano eleitoral, bem como gastos com publicidade nos 3 meses que antecedem as eleições. Desta forma, evidente a infração à Lei Federal 9.504/2007. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 6º, nos 3 meses que antecedem o pleito. B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Inciso 7º, realizar em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedem a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. Constatado a infração ao disposto acima, deve o gestor ser penalizado. No presente caso, foi constatada a despesa legal com publicidade e, desta forma, não resta alternativa,
senão a punição do gestor com a desaprovação das contas e demais penalidades cabíveis. Outra irregularidade constatada é a terceirização irregular do serviço de saúde, contabilidade, assistência jurídica e administrativa. O Tribunal de Contas entendeu por bem converter a referida irregularidade em ressalva com base no concurso público realizado pelo município de Sertaneja em 2010. Ocorre que as contas em análise são referentes ao ano de 2008 e o concurso somente veio a ser realizado no ano de 2010. Ainda o Executivo Municipal foi condenado pelo Tribunal de Contas por meio do processo 238.366, ano 2006, e autos 543.731, ano de 2007, acordão 559/2008, a realizar concurso, reduzir os gastos comissionados e terceirizados e provê-los por meio de servidores efetivos no prazo de 60 dias. O prazo para cumprimento do acordão expirou no dia 2/12/2008, mas, segundo informações do próprio Tribunal de Contas, nos autos de prestação de contas de 2008, informa que o concurso foi realizado apenas no ano de 2010. Existem também no âmbito do Tribunal de Contas o pré-julgado número 6, que define critérios para a terceirização dos serviços de assistência jurídica e contábil, vedando expressamente a terceirização, sendo necessário a assessoria jurídica do município ser exercido por servidor efetivo. Desta forma, divergimos do parecer opinativo do Tribunal de Contas e, neste tópico, também entendemos que a irregularidade persistiu por mais 2 anos, devendo as contas de responsabilidade do ex-prefeito municipal, Sr. Newton de Oliveira, do exercício financeiro de 2008, ser reprovado. Assim é o relatório e o parecer da relatora. Análise da presidente e vice-presidente. Em que pese a análise da relatora do processo, que de forma bem fundamentada divergiu o entendimento do Tribunal de Contas e entendeu que as contas em análise devem ser desaprovadas, também pedimos vênia para divergir da posição defendida pela nobre relatora. Após a acurada análise das contas do exercício financeiro de 2008, corroborando com o parecer prévio 156/2014, Primeira Câmara do Tribunal de Contas, entendemos que as contas em análise devem ser aprovadas nos exatos termos do parecer da Corte de Contas. Veja-se que, apesar de existir mero erro formal na execução orçamentária com despesa de publicidade no ano eleitoral, tal fato já restou demonstrado e comprovado que não causou qualquer dano ao erário, sendo inclusive rechaçado pelo Tribunal de Contas, que aceitou os argumentos do ex-gestor e aprovou as contas do exercício financeiro de 2008. Em relação à terceirização dos serviços, também acompanhamos integralmente os argumentos do Tribunal de Contas, frisando apenas que não houve qualquer dano ou erário e que todo o serviço contratado e cada valor gasto com a terceirização foi necessário e revertido em benefício para a população. Desta forma, divergimos do entendimento da relatora e acompanhamos o entendimento do Tribunal de Contas e opinamos pela aprovação das contas do ex-gestor responsável pelas contas do exercício financeiro de 2008, Sr. Newton de Oliveira. Conclusão. Diante do exposto por maioria de votos, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Sertaneja, nos termos do artigo 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve: primeiro, emitir parecer pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Sertaneja, referente ao exercício financeiro de 2008, de responsabilidade do Sr. Newton de Oliveira. 2. Determinar a intimação do Sr. Newton de Oliveira, responsável pelas contas municipais do exercício financeiro de 2008, para, se assim desejar, apresentar manifestação no prazo de 10 dias, contados do recebimento da intimação, pessoalmente ou por meio do seu procurador, devidamente constituído nos termos do artigo 231,
4º do Regimento Interno. 3. Concomitantemente, determina a expedição de edital de intimação a ser fixada no edital da Câmara Municipal de Sertaneja com prazo de 10 dias. Sertaneja, 19 de maio de 2014, Maria Lúcia Stelato da Silva, presidente, José Aparecido de Paula, vice-presidente, Silvana Pirolo Germanos Vila, relatora. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente, está aberta a ordem do dia. Constam para deliberação as seguintes matérias. Projeto de Decreto Legislativo 1/2015, julgamento das contas do Executivo do exercício 2008. Havendo número, peço para que a vereadora faça a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Stelato da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila, presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Havendo número legal de vereadores, está aberto a ordem do dia. Como eu disse na sessão passada, alguns estavam presentes, foi entrado com um pedido para que a sessão fosse aberta e eu, como na função de presidente da Câmara, eu disse que cumpriria o regimento interno, que é o documento da casa, que é a lei da casa, e eu não descumpriria até que chegasse às minhas mãos um documento que viesse com a determinação do juiz para que essa sessão fosse aberta. A vereadora Anete Andrade Frederico, ela entrou com um pedido ao juiz, né, a comarca, para que um mandado de segurança requerendo a votação aberta. E o juiz, mesmo juiz, ele determinou, o juiz Hernani Scala Marchini, né, nesse dia 9 de dezembro de 2015, ele determinou, portanto, que a votação de hoje seja aberta. Então, cumprindo o pedido, né, da determinação do juiz, essa votação será aberta. Pela ordem, senhora presidente. Sim. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Por favor. A senhora vai fazer, na verdade, a leitura E sobre o meu pedido de mandato de segurança também. Sim. Antes de fazer a leitura do mandato de segurança, eu quero que seja registrado aqui que na semana passada, quando foi entrado, né, com o requerimento no dia 3, por exemplo, que seria o dia da votação, em conversa com a presidente, né, quero que isso fique bem claro, eu perguntei para ela, questionei sobre o princípio da supremacia. Ela disse que não sabia, eu ainda desenhei, a nobre vereadora acho que lembra, eu fiz numa hierarquia os princípios legais, hierarquia legal, Constituição Federal, Constituição Estadual, a Constituição do Estado do Paraná, né, lembrando que a Constituição Federal é a lei máxima, né, nossa Constituição Cidadã, a Constituição do Estado do Paraná, a lei orgânica do município e, por fim, o regimento interno. E no meu requerimento, quando eu pedi que a votação fosse aberta, eu fui muito clara que tinha conhecimento do regimento interno, porém, em relação à supremacia das leis, estava ferindo a legislação maior. E também foi pego como precedente o parecer do Supremo Tribunal Federal em relação ao fato que todos acompanharam pela mídia, né, que aconteceu no Senado Federal. Então, eu entendo o posicionamento da vereadora em seguir o regimento interno, porém tinha argumentos mais do que legais, conforme eu tentei mostrar, argumentar por várias vezes para que essa votação fosse aberta, inclusive ela em consulta com o jurídico particular dela, eu pedi para que fosse lido, mostrei, grifei, ela nem o parecer do jurídico, pelo menos foi a impressão que eu tive, era 4 da tarde, a impressão que eu tive que nem o parecer tinha sido lido, daí eu destaquei e pedi para que ela lesse para o jurídico dela para evitar toda essa situação de mandato de segurança.
É um desgaste desnecessário, tudo isso poderia ser diferente, e a intenção do voto aberto é independente do resultado, porque o resultado a gente sabe qual será, mas sim por uma forma de fazer valer o princípio democrático, a demonstração, a transparência, e para que todos os munícipes, todas as pessoas possam ter o direito de saber o posicionamento daqueles que os representam nessa casa. Vereadora, mais uma vez eu afirmo para a senhora que eu não descumpriria o regimento interno mesmo. E eu falei para a senhora também que, de acordo com a determinação do juiz, está em minhas mãos a determinação do juiz, e uma coisa também que eu, como presidente, eu determinaria. A senhora tem conhecimento disso? Tenho. Então, fique claro, eu estou cumprindo a ordem do juiz. E estou totalmente tranquila, não faria diferente. Então, que fique claro. Agora, eu peço para a vereadora, por favor, fazer a leitura do seu mandato de segurança. Faço com o maior prazer. Tudo bem. Autos número 0015-024-94-2015-816-0075, mandato de segurança. Vistos. Trata-se de mandato de segurança com pedido de liminar impetrado por Anete Andrade Frederico em face de ato da presidente da Câmara Municipal de Sertaneja. Alega que a impetrada convocou a primeira sessão extraordinária para o dia 3 de dezembro, a fim de apreciar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e proceder ao julgamento das contas de responsabilidade do senhor Newton de Oliveira, ex-prefeito do município, referente ao exercício financeiro de 2008. Acrescenta que o regimento interno da Câmara Municipal prevê a votação secreta para a deliberação do decreto legislativo que analisa o mencionado parecer sobre as contas municipais. No entanto, defende que a Constituição Federal não traz qualquer expressão que leve à conclusão de votação secreta, enquanto que o parágrafo único do artigo 56 da Constituição do Estado do Paraná não permite o voto secreto nas deliberações dos processos legislativos. Aduz que a lei orgânica do município de Sertaneja também prevê que o voto será sempre público nas apreciações da Câmara, salvo nos casos especificados no parágrafo 2º do artigo 25. Prossegue discorrendo que a presidente da Câmara Municipal de Sertaneja determinou e realizou na sessão extraordinária, no dia 3 de dezembro de 2015, a votação secreta, sendo que a segunda sessão foi convocada para o dia 9 de dezembro de 2015. Em sede de liminar, requer seja determinado a autoridade coatora a realização da sessão extraordinária convocada para o dia 9 de dezembro de 2015, às 20 horas, por meio de votação aberta. Pugna ainda subsidiariamente a declaração de nulidade das sessões extraordinárias do dia 3 de dezembro de 2015 e eventual sessão do dia 9 de dezembro de 2015 e, por consequência, determinação de nova convocação para votação aberta. Junta de documentos. É o relato decido. Passo a análise dos requisitos da liminar, ressaltando que nesta fase do processo de mandato de segurança, está o juiz adstrito a uma cognição sumária e superficial, ou seja, analisará, segundo as provas existentes nos autos, de forma superficial, o direito da impetrante. A fumaça do bom direito encontra-se evidenciada no fato de que a decisão adotada pela presidente da Câmara Municipal de Sertaneja contraria a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Paraná, além de violar o princípio constitucional da publicidade. O perigo da demora processual, por sua vez, é igualmente patente, haja vista que, com a realização da segunda sessão extraordinária em 9 de dezembro de 2015, poderá onerar os cofres públicos, bem como ferir o princípio da segurança jurídica. Com efeito, a Constituição Federal, em seus artigos 31, parágrafo 2º e 49, inciso 9º, trata da matéria atinente a julgamento de contas do Executivo, dispondo que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal e que o parecer prévio,
quanto às contas, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Tal norma é reproduzida no artigo 54, inciso 16, na Constituição do Estado do Paraná. Artigo 54. Compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar anualmente as contas prestadas pelo governador do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Ainda, o artigo 56 da Constituição Estadual, em seu parágrafo único, extirpou o voto secreto nas deliberações no processo legislativo. Artigo 56. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. Não será permitido o voto secreto nas deliberações do processo legislativo. Por fim, o artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Sertaneja prevê hipóteses em que a votação será secreta, não havendo menção quanto à reprovação das contas, conforme acima descrito. Artigo 25. O presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto. O voto será sempre público nas deliberações da Câmara, exceto nos seguintes casos: no julgamento dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, na eleição dos membros da mesa e dos substitutos, bem como o preenchimento de qualquer vaga, na votação do decreto legislativo para a concessão de qualquer honraria e, por fim, por último, item 4, na votação de veto aposto pelo prefeito. Diante das normas acima citadas, bem como da emenda constitucional número 76 de 2013, que determinou a votação em aberto na decisão sobre perda de mandato de parlamentar e apreciação de vetos, conclui-se em cognição sumária que o sistema normativo possui como regra a votação aberta, excepcionando os casos em que a votação será secreta. Essa é a finalidade social do artigo 56 da Constituição Estadual e da Emenda Constitucional 76/2013, essa promulgada após manifestações populares. Trata-se da observância da regra da publicidade estabelecida no artigo 37 da Constituição Federal. É consectário do princípio republicano e do Estado democrático. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: após a aprovação da Emenda Constitucional 76/2013, as votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal serão secretas nas hipóteses previstas no artigo 52, inciso 3, 4 e 11, e ainda no caso de eleição da mesa diretora, não havendo qualquer menção quanto à aprovação de contas. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de... Inciso 4. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Assim, verifica-se que, não havendo previsão de votação secreta para aprovação de contas na Constituição Federal,
na Constituição Estadual e na Lei Orgânica, deve ser adotada a votação em aberto, preservando-se o princípio democrático, bem como o princípio da simetria. Conforme recente decisão proferida pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, no mandato de segurança 33.908 do Distrito Federal, não há liberdade à Casa Legislativa em estabelecer em seu regimento o caráter secreto dessa votação, e em havendo disposição regimental em sentido contrário, sucumbe diante do que estatui a Constituição como regra. Ainda, no presente caso, verifica-se que a própria Constituição do Estado do Paraná aboliu por completo a votação secreta em deliberações legislativas, em observância ao regramento constitucional, o qual deve ser seguido na esfera municipal, com as exceções supracitadas. Ressalto que tal entendimento não acarreta nenhum perigo à independência do Poder Legislativo e na autonomia do exercício de mandatos parlamentares. Número 3. Diante do exposto e com supedâneo no artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016 de 2009, concedo a liminar pleiteada para determinar que a impetrada realize a sessão extraordinária convocada para o dia 9 de dezembro de 2015, às 20 horas, mediante votação aberta. O atendimento da ordem supra implicará em extração de peças e encaminhamento ao Ministério Público, cópia de todo o processado para analisar a ocorrência de crime de desobediência, incidência de multa no valor de R$ 5.000 no caso de descumprimento. Notifique-se imediatamente a autoridade apontada como coautora para que cumpra a liminar e no prazo de 10 dias apresente informações. Artigo 7º, inciso 1 da Lei 12.016 de 2009. Se vierem as informações acompanhadas de documentos, diga a parte impetrante no prazo de 5 dias. Após tais providências, abram-se vistas dos autos ao Ministério Público. Intimações e diligências necessárias. Cornélio Procópio, 9 de dezembro de 2015, Hernani Scala Marchini, juiz de direito. Em discussão, então, eu coloco Pela em ordem, discussão. senhor presidente. Sim? Eu gostaria de comentar sobre esse mandato de segurança. Comentar sobre o mandato de segurança? Sim. Pode ser. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigas aqui presentes e também os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Primeiramente, tudo que foi falado pela nova vereadora, sou totalmente favorável. Não precisava nem ter esse mandato de segurança, essa liminar. Por quê? A Constituição Federal ela é bem clara. O parecer jurídico dessa casa também deixou bem claro que o voto poderia ser aberto. Foi feito um requerimento pela nova vereadora Nete e foi aprovado por maioria absoluta. Eu não consigo entender porque a presidente dessa casa, a senhora Elza Sena, se baseou somente no artigo 199, com tantos fatos, como a Constituição Federal, parecer jurídico, que poderia ser o voto aberto, mais o requerimento aprovado pela Câmara com absoluto, só baseou no artigo 199, que é o regimento interno dessa casa, onde fala que o processo de votação secreta será utilizado nos seguintes casos: a deliberação de decreto legislativo, que é as contas do prefeito. Então, eu acredito que a partir do momento que a presidente dessa casa não quis respeitar, primeiramente, a Constituição Federal, segundo, o parecer jurídico, que é o advogado dessa casa, terceiro, o requerimento que foi feito e votado por maioria absoluta, e quis a si mesmo somente acompanhar o regimento interno. Ela perdeu, no meu modo de pensar, uma grande chance de mostrar aqui à população sertaneja
transparência, democracia, que é o que o povo espera dos políticos. Não só quem nos acompanha aqui ao vivo, mas também quem nos acompanha pela internet, é o mínimo que o povo quer, democracia e transparência. Então, no meu modo de pensar, a nobre presidente dessa casa, a senhora Elza Sena, ela perdeu uma grande chance de mostrar a essa população de sertaneja transparência e democracia. Nobre vereador, me dá uma parte. O senhor citou o meu nome? Não, a senhora não tem a parte em pedido de ordem. Não tenho? Não, a senhora espera então, que depois eu vai ter a uso. discussão do projeto e a senhora Com fala. certeza. Em relação às contas. Tá. Então, minha gente, para que fique bem claro tudo o que está acontecendo aqui, esse mandado de segurança só teve que acontecer porque a nobre presidente dessa casa preferiu seguir o artigo 199, que é o regimento interno, que é essa liminar. Então, não teria nem motivo da vereadora Anete, a nova vereadora, ter entrado com esse mandato de segurança, que é uma liminar, se a presidente dessa casa quisesse transparência, quisesse democracia. Por quê? Como eu falei e vou repetir a falar, parecer jurídico dessa casa, parecer favorável ao voto aberto. Constituição Federal, lei máxima do Brasil, é o voto aberto. Requerimento feito pela nova vereadora, votado por essa casa com voto favorável absoluto, 7 votos favoráveis. Então, eu não vejo o porquê basear somente no artigo 199. O artigo 199 está aqui na minha mão, é o regimento interno. Só que tinha algo muito mais pesado, muito mais forte, para o presidente estar baseando. Então, eu quero aqui, primeiramente, agradecer e dar os parabéns à vereadora Anete por essa atitude. Agradecer também aos vereadores que votou a favor do requerimento para que fosse aberta essa votação, porque tudo começou por aí, pelo requerimento. Agradecer ao excelentíssimo doutor Hernani Scala, que deu essa liminar. Agradecer à população que se faz presente, que é muito importante aqui, porque é uma democracia, é uma transparência. Isso é importante para nós vereadores, demonstrar o trabalho. Gostaria que continuasse assim. E como foi bem falado, as contas do ex-prefeito, cada vereador já tem o seu voto. Só que a população tem o direito de saber qual o vereador que votou a favor e quem votou contra. Não estou aqui para mudar o voto de ninguém, mas eu estou aqui para mostrar que tem que ter democracia e transparência. Coisa que não teve nessa casa. E graças a essa liminar, né, pelo juiz, senhor Hernani, o mandato de segurança da nova vereadora, hoje o voto vai ser aberto, coisa que deveria ser aberto na sessão anterior, porque eu acho que cada vereador já tem o seu voto, não tem o que esconder. Então, a partir do momento que aconteceu tudo isso, tenho certeza que a nobre presidente dessa casa deixou de mostrar a transparência dos seus trabalhos e também deixou algo muito mais pesado, que é a democracia, coisa que não existiu nessa Câmara, porque o povo tem o direito e nós temos a obrigação de mostrar transparência e democracia. É só. As insinuações do vereador Galego, para mim, não tem peso algum. O que eu disse mais uma vez e repito, eu segui o regimento interno, tive sim pessoas, doutor, que me deu totalmente respaldo em relação a isso, faria de novo, e como eu já disse, eu tenho assim um caminho, eu não tenho por que esconder nada do senhor e nem de qualquer um da população, estou totalmente tranquila, me mantenho tranquila em relação a essa situação, falei que de acordo, determinação do juiz faria com voto aberto e eu estou cumprindo agora. Então, eu quero que fique bem claro isso. As suas insinuações, elas não me afetam nem um pouco, senhor vereador. Pela ordem, a senhora falou meu nome. Pela ordem, a senhora falou meu nome. Pode falar, vereador. Pela ordem. Então, o que a nobre vereadora pensa ou deixa de pensar, para mim não importa. Agora, a senhora tem que estar preocupada com a população, com o eleitor. Agora, o que a senhora pensa de mim ou não pensa,
A senhora pode ficar tranquila, que eu estou pouco pensando também. Então a senhora não tem que pensar, só tem que executar. A senhora é presidente da casa e teve que engolir agora esse mandato de segurança. Vai ser. Eu estou usando a palavra, não, vereador. Pela ordem, vereador. Então, estou usando a palavra. Então a nobre vereadora, presidente dessa casa, querendo ou não querendo, vai ter que engolir e o voto é aberto. Então, eu não estou preocupado o que a nobre vereadora pensa do vereador Galego. A senhora tem que estar preocupada com a população, com o eleitor, não comigo. Tem que preocupar com o povo. É com ele que você tem que preocupar. O nosso trabalho aqui é transparência. É mostrar para o povo a transparência. Não é esconder. Eu não estou aqui para mudar votos de ninguém. Mas é transparência e democracia. Então, nobre vereadora, não estou nem um pouco preocupado porque a vereadora está pensando de mim. Não estou nem um pouco preocupado, pode ter certeza disso aí. É só. Espero que o senhor já tenha desabafado. Pela ordem. Eu quero falar. Pode falar, vereador. É o seguinte, pelo que eu estou vendo, então o regimento interno tem que rasgar esse regimento interno. Certo? Porque não vale para nós, não vale. Então é só lei federal. A lei federal, tudo bem, os caras estão em Brasília. Então, e lá em Brasília, eles não estão aqui em cidade pequena de 5 mil habitantes que a população vem na Câmara. Sem manifestação no auditório, entendeu? por favor. Na minha opinião, a lei federal, tudo bem, ela é federal. Só que cabe recurso aí. É que eu acho que deve passar a aprovação das contas, mas se não passasse, caberia recurso. Não é porque o juiz de Cornélio, ele é o dono da verdade também. Cabe recurso, entendeu? Então, vocês estão querendo acabar com a presidente, eu sou vice-presidente também da Câmara, eu acho que ela tomou uma atitude muito boa quarta-feira passada. Então, não quer dizer que a Elzinha está errada, não. E, na minha opinião, então temos que rasgar o regimento interno, que nós somos vereadores, tanto lutamos pelo esse regimento, por essa lei orgânica do município. E a respeito do advogado da Câmara, ele falou para mim diferente. Galego, você me desculpa, mas falou diferente. Ele falou que a votação que ia ter aqui, passava pela votação, aí ia depender da presidente. Se ela, pelo regimento interno, estava constando no regimento interno que ela poderia muito bem vetar a abertura ser aberta. Só isso. O vereador, o advogado está aqui. Verdade, olha. O parecer está ali. Você quer ver o parecer? É só mostrar o parecer. O parecer está aqui. Ele falou para mim que dependia da presidente da Câmara. Dependia, mas o parecer dele era para que fosse o voto aberto. Vereador Galego, o senhor tem que conhecer melhor o regimento. Não para então a sessão, presidencial, não é presidente? Para a sessão. Eu vou dar a palavra para o vereador Israel. Se acha que eu estou errado, para a sessão. Por favor, pare de... A senhora é presidente, para a sessão. O senhor para de tumultuar. O parecer jurídico da Câmara de Advogados se encontra aqui dentro. Vereador Galego, o senhor para de tumultuar a sessão. O parecer dele era para que fosse... Eu vou suspender por alguns minutos. O parecer está aí, o advogado está aí. Doutor, chama o doutor lá. Então, vamos chamar agora o doutor, então. Vamos ver agora. O parecer jurídico não tá ali, ó. Ele vai falar o parecer dele, então. Eu tenho aqui o parecer, entendeu? Ele é uma coisa, ele falou outra coisa. Não, quem decide e foi ela que decidiu. A estadual, a federal. Lá do regimento interno, então, o lei orgânica.
Então, tudo não pode falar coisa, não tem conhecimento. Eu vou fazer a leitura aqui. Assim sendo, essa casa, semelhantemente ao abordado neste momento, pois o regimento interno da Câmara Municipal prevê a votação secreta para análise e julgamento do parecer prévio do TCE sobre as contas municipais. Mas a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município Sertanejo não prevêem essa restrição em votação secreta. Conclusão. Diante do exposto, opinamos para que a votação do decreto legislativo sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre contas municipais do exercício financeiro de 2008 seja realizada sob a forma de votação aberta do legislativo municipal. Regra do legislativo. Agora chama o público. Vai correr, né? Aqui, ó. Esse negócio. Tá cobrando corte. Quer ler? Ô, gente, olha, escuta aqui. Ô, Moisés, só um minutinho. Mais uma vez, eu vou falar que não pode haver esse tipo de manifestação. Até, espera aí, nas dependências, concessão, ó, escuta aqui, concessão ou não, tem que ter respeito aqui dentro. Porque, na verdade, é o seguinte, eu já já tomei minhas providências, daqui uns 5, 6 minutos a sessão vai continuar. Então, eu quero que só haja respeito. Vocês entenderam? Então, porque é uma casa de lei isso aqui. Tem gente que não consegue entender que mas é. Então, por favor, eu, assim, sou presidente da casa, enquanto presidente, eu exijo esse tipo de respeito. Agora, o que você pensa em relação à votação das contas ou não pensa, não me diz respeito. Tá? Eu só quero respeito. O que eu impedi o senhor de olhar? O que está impedindo o senhor de olhar? Nascido em sertanejo como eu, há 64 anos nasci aqui e vou morrer aqui. Minha casa está feita lá. Eu não vim de fora, não. Eu vim daqui de dentro. Por que não deixa nós ver se está certo ou não está certo? Tem advogado, tem juiz, tem tudo para julgar. Quem somos nós? Eu sou um Ô, Jucão, eu procurei sempre te respeitar aqui dentro, tanto que na primeira sessão que teve um tumulto, eu poderia até pedir para você que se retirasse. Eu tenho respeito por você.
Eu tenho respeito por você. Então eu gostaria que você também tivesse respeito. Eu ia chamar você de você. Estou chamando a senhora de senhora, porque você está em recesso, está paralisado. Se a senhora tivesse em reunião, eu não ia em reunião. Eu peço mais uma vez, porque na verdade. Na verdade é o seguinte: na última sessão, quando terminou a sessão, teve um tumulto muito grande. E houve assim, um desafio de alguns presentes com o vereador. O que eu quero deixar claro é que o vereador, nós temos os poderes. O povo está revoltado, né? Os poderes escolheu o seu representante depois. Agora, o que eu estou pedindo é respeito com o que estão aqui agora. Eu falei Eu não depois estou. que a senhora falou. A sessão está encerrada. Eu não estou preocupada, porque muitos ficam jogando esse lado. O próximo. Eu não estou preocupada. A única coisa que eu estou preocupada aqui é com respeito. Você está entendendo? Eu falei com respeito a senhora. Não, eu até gosto de você. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não vou admitir esse tipo de tumulto mais. Porque o que eu vi uma pessoa atacando o vereador na semana passada, e eu fui perguntar para o nosso jurídico, eu falei, escuta, quando termina a sessão, a pessoa pode ter uma atitude de desrespeito? Não, no âmbito aqui da Câmara não pode, entendeu? Faz o que quiser lá fora. O que eu vou manter aqui é a ordem. Agora, gostando. Então, eu estou falando, estou preocupada. Sabe? Eu não estou preocupada em relação ao que pensam. Eu quero, sim, manter a ordem. Então, alguns minutos, 5 minutos, nós vamos continuar. A senhora não está preocupada, ou você não está preocupada. Eu estou falando, Jucão, eu estou falando em preocupação à minha pessoa. Eu estou falando a respeito da nossa cidade. Eu sou preocupada com a nossa cidade. Eu estou preocupado com a minha cidade natal. Eu também. Pela qual eu defendo que une e dente. Se quiser mandar prender, eu mando. Se quiser matar, eu mato. Mas eu defendo a minha cidade. Vamos respeitar a hora que só começar a reunião. Vamos respeitar o ser humano. Eu respeito. Isso aí é. Algum dia eu votei com respeito na senhora? Não. Então, É só por aí. se eu votei com respeito com alguém aqui, a gente continua. Tá bom. Aqui não. Vem mais embaixo. Eu vou embora. Eu não tenho uma coisa com ninguém. Graças a Deus. Graças ao meu bom Deus, não tenho uma coisa com ninguém. Só tenho um homem só. O dono do Banco Itaú. Não tenho nada para ninguém. Vocês sabem, vai decidir a cultura do sertanejo.
Você falou pro jurídico da Câmara, não tinha dado. Tá aqui a conclusão. Jurídico. Tá aqui. Não, mas você errou, rapaz, que a Elza é a presidente, que fica a critério, você sabe. Só que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Então. Eu não estou invertendo, meu companheiro. Você falou que o parecer jurídico da Câmara não é favorável. Tá aqui, ó. Falou, o entendimento, ela não, ela queria. Tá, mas o parecer dele poderia ser aberto. Poderia ser aberto. Tá aqui, ó. Reabro a sessão. Eu vou colocar agora em discussão, antes, para terminar... Eu pedi pela ordem. Sim, vereador, pode falar. A vereadora Nete foi citada pelo vereador Galego e a senhora não deu a palavra para ela. Ele citou a senhora e a senhora respondeu. Nós temos que ter... Então, vereador Ismael, eu concedo a palavra à vereadora Nete para que ela faça uso da palavra. Obrigado pela tua citação. Eu só quero dizer o seguinte, em relação ao regimento interno, torno a falar em relação ao princípio de simetria. Existe hierarquia de leis. Para quem não sabe, só pense como que é uma pirâmide. Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do município e, por fim, o regimento interno. E gostaria de falar também que respeito é bom. Haja respeito, mas também é importante respeitar para ser respeitada, que é o caso que o nobre vereador acabou de falar. E gostaria também de colocar em destaque o seguinte, que foi um dos meus argumentos, né, com a excelentíssima presidência. Eu sei que ela está muito segura em relação ao parecer do jurídico dela. Espera só um minutinho aqui. Enfim,
Ela está muito segura em relação ao parecer jurídico do advogado dela. Eu tentei por várias vezes, né, a semana passada, mostrar para ela que não haveria a necessidade de impetrar mandato de segurança. A lei é muito clara e não é fala minha, não. É fala do Supremo Tribunal Federal, onde diz o seguinte, ainda grifei e pedi para que ela mostrasse para quem estava assessorando ela juridicamente, que, ao meu ver, não deixa dúvida, não há liberdade à Casa Legislativa em estabelecer em seu regimento o caráter secreto de votação e, em havendo disposição regimental em sentido contrário, sucumbe diante do que estatui a Constituição, que no caso seria a Constituição como regra, a nossa Constituição Federal. Então, quando eu pedi o à parte, era justamente sobre isso. Obrigada por o senhor ter cedido e obrigada, o presidente, por ter me dado a oportunidade, que a senhora falou por várias vezes de respeito, e no momento que eu pedi, a senhora me cortou, que era só para ler o mandato, e não me deu a oportunidade de questionar, e depois deu a oportunidade para ele. Eu pedi a parte, não me foi cedido. Ele pediu a parte, a senhora cedeu? A senhora que falou hoje por várias vezes em respeito, eu me senti desrespeitada. É só. Tudo bem. Com relação também ao meu não cumprimento do regimento interno, incorreria também até mesmo em cassação do meu mandato de presidência. Então, eu correria esse risco se não houvesse a determinação do juiz. Eu vou colocar em discussão o projeto de decreto legislativo 1/2015. Quem quiser fazer uso da palavra em relação ao projeto que diz respeito sobre as contas de 2008, fica livre a palavra. Eu peço a palavra. Sim. Eu creio que hoje nós estamos exercendo uma de nossas principais atribuições, né, do Poder Legislativo Municipal em relação à deliberação da prestação de contas de 2008. E quero falar também que o nosso posicionamento ele tem um caráter político e administrativo. Isso não são falas minhas, são falas do próprio Tribunal de Contas, né? Bom, para mim é uma decisão muito doída, me dói o meu posicionamento em opinar pela reprova. O porquê que eu falo que me dói? Porque durante o meu tempo todo que eu estou aqui em Sertaneja, há quase 30 anos, nunca havia me manifestado politicamente por nenhum candidato a prefeito. E para o senhor Newton de Oliveira, eu não só me manifestei, como eu vesti a camisa dele em campanha. Vesti, fui em comício, pedi voto para ele, foi o único candidato que eu deixei de que me manifestei na escola como candidato. E me decepcionei, porque como candidato, a gente tinha muita esperança, né, do que viria pela frente. Mas, enfim, a discussão aqui é sobre o Tribunal de Contas, eu estou falando da minha dor, né, mas vamos falar sobre o Tribunal de Contas. Eu gostaria aqui, eu faço questão de registrar as irregularidades levantadas no Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público de Contas. Antes, porém, para que todos, né, que nos acompanham, para todos que nos ouvem, né, que estão presentes aqui, e também aquele que nos acompanham pelo site, para que fique bem claro que o Tribunal de Contas, ele é opinativo, ele apenas emite parecer. O julgamento é de competência nossa, enquanto vereadores, né, do Poder Legislativo. Fala do próprio Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas desempenha atividade consultiva, não havendo qualquer vinculação do Poder Legislativo ao seu parecer, ao qual realiza um julgamento eminentemente político. Assim, sendo opinativa, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná não vincula o pronunciamento posterior da Câmara de Vereadores. Nós somos soberanos para aprovar ou para reprovar. Quais foram as irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas? Em 2007, houve a condenação devido a muitos cargos comissionados.
Houve terceirização indevida, serviços de saúde, contabilidade, assistência jurídica e administrativa. Houve a condenação pelo Tribunal de Contas do Estado e ele deveria ter realizado já em 2007, no prazo de 60 dias, o concurso público e reduzido os cargos comissionados, né? Deveriam ter mais servidores efetivos. Isso não aconteceu dali 60 dias, foi acontecer 2 anos depois, 2010, primeira irregularidade. Isso não sou eu que estou falando, Tribunal de Contas. Segundo, gasto com publicidade em ano eleitoral acima da média dos 3 últimos anos e também gastos com publicidade nos 3 meses que antecedem as eleições. Isso caracteriza como crime eleitoral. E no próprio parecer do Tribunal de Contas menciona a Lei Federal número 9.504 de 2007. E ainda menciona o seguinte, o incremento de 40% das despesas com publicidade através de carro de som, que segundo o Ministério Público no processo, é um dos meios mais comuns para se realizar campanha eleitoral. Pois bem, aí depois houve os recursos contraditórios, né, a defesa do prefeito. Aí o Tribunal de Contas, como já foi falado por várias vezes nessa casa, ele emite o parecer, né, ali a gente tem o parecer técnico, tem o parecer político, e depois das contas terem sido consideradas irregulares, né, depois dele ter entrado com o recurso, o parecer de contas emitiu, né, o parecer com regularidade, com ressalvas das contas do município de 2008. Mas, mesmo assim, o Ministério Público de Contas, por mais de uma vez, reiterou, quem leu o processo na íntegra, viu que por mais de uma vez ele reiterou o opinativo pela irregularidade das contas, em virtude da extrapolação das despesas de publicidade, a instauração de tomadas de contas em razão dos indícios de terceirização indevida, jurídico, contador e saúde, que são também os cargos comissionados que eu mencionei anteriormente. Mas, depois dos recursos, né, do prefeito, mediante essas irregularidades, veio o parecer final do Tribunal de Contas, o voto do presidente Durval Amaral e do relator Ivens Linhares, que foi pela aprovação com ressalvas. Então, eu vejo o seguinte, houve irregularidades, está mais do que provado que houve, sim, não só uma, várias irregularidades. Ressalvas consegue, sim, com o quê? Com parecer político. Tá? Pois não, eu já concluí, eu sou pela reprovação, tendo em vista todas as irregularidades já mencionadas. Ainda em discussão? Pela ordem, senhora presidente. Sim. Bom, tudo que foi... Tudo que foi colocado pela vereadora Anete é o que consta no meu relatório, é o que consta quase tudo, né? Uma boa parte é o que consta, né? O parecer que foi dado, né, por mim como relatora. Coloco ainda a questão de que, com relação aos cargos, né, que existiam, o qual o Tribunal de Contas solicitou que fizesse o concurso, só para levar ao conhecimento de que haveria necessidade do concurso, porque, um exemplo, para nós termos um jurídico na Câmara, nós temos que ter um jurídico que já seja concursado, um jurídico efetivo, como é o caso de hoje. Hoje nós temos o Dr. Paulo, e aí, posteriormente, foi contratado o Bruno, que é o assessor jurídico também da administração. E está mais que comprovado a questão da improbidade dentro da Lei Federal 9.504, com relação ao trabalho de som que aconteceu no nosso município. E aí o que vale nós colocarmos é o seguinte, a questão do julgamento, e eu respeito todos os vereadores que aqui estão, e vocês que estão presentes aqui, que nos ouvem também devem respeitar, né, a análise que cada um faz, mas eu defendo a minha. É claro, eu coloco a minha. Não só como relatora, mas eu coloco também como vereadora que aqui estou. Eu
o meu voto é ao contrário, já é claro para uma grande maioria ou para uma maioria, né? O meu voto é contrário, porque eu acho que cabe a nós, vereadores, e que cumprimos o nosso dever por 4 anos que estamos vereadores nesta casa, eu acho que cabe a nós não só olharmos a questão quando nos dirigimos, quando olhamos o Tribunal de Contas, né, aonde é colocado, né, que ele é um assessor, ele é um órgão consultivo, né, que nós buscamos informação, mas se bastasse a ele, não viria essas contas para nós analisarmos. Então, eu trago para mim a responsabilidade como vereador e como representante do povo, e não só daqueles que me elegeram, mas como representante do povo por 4 anos, eu estou dizendo eu, Silvana, e respeitando todos os demais, que fique claro. E respeito cada um de vocês que nos ouve, a forma que cada um pensa, mas eu, Silvana, a minha forma de analisar é isto. Porque a minha análise, ela não vai apenas na questão técnica da situação. A minha análise, ela vai bem além daquilo que os meus olhos podem ver, vivenciar, além do que está no papel. Por isso que eu acredito, fazendo a minha análise, que o Tribunal de Contas não é suficiente. Aliás, ele é muito pouco diante desta casa. Por isso que eu acredito que o papel do Tribunal de Contas, ele se torna pouco diante desta casa, porque o nosso olhar, ele tem que fugir, tem que ir bem além do que aquilo que foi colocado no documento, o parecer que foi colocado no documento, porque até aqui diz, o controle financeiro, por sua vez, é exercido pelo Legislativo, sobre todos os poderes. E aí, quando eu olho para isso aqui, eu trago para mim a responsabilidade que eu tenho. Então, ressalva para mim não significa eu ter que fechar os olhos e acreditar. Entendeu? Naquilo que o parecer do Tribunal de Contas nos orienta, nos sugere, tá? Mas eu, como legislativo, como representante, no meu ponto de vista, eu tenho que ir além e fazer o meu julgamento conforme a minha visão. Não é só questão da consciência, mas é a visão também. Porque somos nós que moramos aqui e temos oportunidade de vermos a real realidade das coisas. E por isso que o meu voto é contra. É só isso. Ainda em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Quer fazer uso da palavra? Sim, claro. Pode sim. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, cidadão aqui presente. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. E muito obrigado também a todas as pessoas que acompanham pelo site da Câmara. Bom, que nem já foi dito, a professora Anete disse, a Silvana, sobre a irregularidade do ex-prefeito Newton. A publicidade, na verdade, né, ela foi muito aonde aprovou com ressalva. Porque é um ano eleitoral e o cidadão está com a máquina na mão, com o poder na mão, e fica toda hora divulgando isso, divulgando aquilo, ao contrário que não fazia em outros anos. Por quê? Para se aparecer, para se dar bem, para ganhar voto da população. Pena que eu só posso falar hoje sobre esse assunto, meu presidente, estou por dentro da situação, porque, na minha opinião, essa aprovação com ressalva, só por isso, é muito pouco, que, na verdade, as falhas e os erros são muito maiores do que isso. Nobre vereador, o senhor citou meu nome, o senhor me cede uma parte? Sim, pode falar. Eu só gostaria de reforçar novamente, quando eu disse que nós, enquanto legisladores, nosso posicionamento, né, ela tem que ter um caráter político, administrativo sobre as contas. A nobre vereadora Silvana, ela colocou com muita propriedade. Nós não temos que ver apenas o parecer do Tribunal de Contas. É político-administrativo, mas também tudo o que interfere a administração como um todo. Né? Quando a gente fala em ressalvas, né, que a gente sabe que foi parecer
até mesmo político, né, do Tribunal de Contas, a gente sabe que tem muitas coisas por trás. Então, a avaliação é da administração como um todo, que acabou resultando em todas essas irregularidades que já foram mencionadas. Obrigada, nobre vereador. Por nada. Bom, eu já disse há uns 20 e poucos dias atrás, numa sessão, eu convidei toda a população para vir, junto comigo e com algumas pessoas, reprovar a conta do ex-prefeito. Porque ontem, quando eu usei a tribuna, não vou poder falar hoje aqui, eu falei do erro das falhas. Da onde está o erro da falha. Isso aqui é a mínima coisa. Na verdade, eu conheço o prefeito da região, que ficou inelegível na eleição passada, não conseguiu ser candidato, mais ou menos isso aqui mesmo. Aprovado conta com ressalva. Porque, respeito a todos os vereadores, teve 5 votos contra na quinta-feira passada e 4 votos a favor. E para vocês entenderem melhor, qualquer resultado hoje que dê 5-4, fica aprovado a conta do prefeito. E se der 6-3, torci tanto ontem, falei tanto na tribuna, para nós buscar o 6º voto. E no 6-3, reprova a conta do ex-prefeito. Se ele é bom, se ele está tão certo, ele que se entenda com o Ministério Público. Pena que algumas pessoas e ainda defende e ainda acha que é muito pouco. É muito pouco, porque aprovou com ressalva, mas aprovou com ressalva. E a Câmara, ela é soberana para decidir o voto aqui, para aprovar ou desaprovar. Então, vou ser contra, e digo mais, para mim, os grandes administradores, seja na vida pública ou no particular, aquele que administra o município, sem vender o bem do município. É isso aí, sou contra mesmo. Peço a palavra. Bom, concordo com tudo que foi dito até agora. Sábias as palavras dos nobres vereadores. Também sou contra, vou votar para reprovação e vou detalhar algumas coisas aqui. Quando se fala em publicidade, para que o nosso povo tenha um conhecimento, em 2005, o ex-prefeito Milton gastou 32.915. Em 2006, 41.525. 2007, 33.567. O ano inteiro. Em 2008, ano político, que tinha eleição, em 6 meses, 50.853. Quer dizer, ele gastou o dobro do que ele vinha gastando. Então, se isso não for uma forma de fazer política, eu não entendo. Então, o Tribunal de Contas está aqui, não é o vereador que está inventando, está aqui nas minhas mãos o parecer do Tribunal de Contas. Também, como bem dito, pelas vereadoras e o vereador Paulinho, teve mais irregularidade na área da saúde, contabilidade, assistência jurídica e administrativa. Por quê? Teria que ter feito um concurso em 2007. Esse concurso só veio ser feito em 2010. Então o prefeito errou. Se errou, tem que pagar. Não pode ser aprovado uma conta de 2008 se teve erro. Como bem dito por alguns vereadores e vereador, a Câmara é soberana. O parecer do Tribunal de Contas é um parecer técnico. O Tribunal de Contas, ele não está instalado em Sertanejo, ele está em Curitiba. Então, é um parecer técnico. Agora, nós vereadores moramos no município e temos a autonomia de estar votando hoje aqui pelo sim ou pelo não. Também não quero mudar a cabeça o voto de nenhum vereador, que cada vereador tem seu voto. Só que tem coisa errada, isso tem. Está aqui, ó. Se vinha gastando 32, 33 em um ano, em 6 meses, metade de um ano, gastou 50.853, praticamente gastou o dobro do que vinha gastando. Publicidade, ano eleitoral, a lei é clara, não pode. Se não pode, tem que ser reprovada as contas.
Então, eu sou totalmente a favor para a reprovação das contas do ex-prefeito, porque tem coisas erradas. Se é coisa leve, se não é uma coisa tão grave, mas tem. Errou, tem que pagar. É isso aí. Prefeito tem que andar em cima. A gente tem conhecimento que se faltar 10 centavos, as contas não é aprovada. Tanto faz de um prefeito como de um presidente de Câmara. Então, se errou, tem que pagar. Eu acho e acredito, né, que hoje, essa votação aqui, ela não vai reprovar a conta do ex-prefeito Newton, porque precisaria de 2/3, isso são 6 votos, e acredito eu que não vai ter 6 votos para reprovar as contas, mas essa conta é 2008. Temos mais conta, 2009, 10, 11. Então, quem sabe, a gente ano que vem estamos votando de novo outras contas aí. Então, eu também sou totalmente favorável à reprovação da conta do ex-prefeito Newton. Concordo plenamente com o voto da relatora, a nobre vereadora Silvana. Concordo também com as palavras da vereadora Silvana, vereadora Nete, vereador Pardinho, porque independente se foi pouco, se foi muito, teve diferença, teve alguma coisa errada, teve. Então, se teve coisa errada, a conta tem que ser reprovada. Não importa se, é que nem eu falo, ladrão que rouba R$1, rouba 1 milhão, o roubo é igual. É só. Ainda em discussão? Peço palavras, senhora presidente. Sim. Meu voto, como já é de conhecimento de todos, né? Vou votar favorável às contas do Newton, pelo meu parecer, do ex-prefeito Newton. Como fiz o meu parecer, não houve nenhum dano ao erário, né? Não teve nenhum dano ao erário, ao município. O Tribunal de Contas, ele aceitou, né, os argumentos que foi a defesa, né, que foi feito do ex-gestor. Então, ele aprovou as contas. Quanto aos gastos com publicidade, e nós sabemos de que forma que foram esses gastos, que não foram gastos feitos, esses de publicidade, eles fazendo para si próprio, né, fazendo com coisas que ele fez, divulgando obras dele, mas sim Pode continuar, vereadora. Posso continuar, presidente? Continuar. Por favor, sem manifestação. Nós sabemos que não foi divulgação com obras que ele fez, mas sim com divulgação de campanhas de vacina, campanhas de dengue, eventos de esportes, e, de repente, poderia, né, realmente foi feito o demonstrativo aí de quanto se gastou, mas o importante é que não houve prejuízo erário, né, ao município. Então, como nós, né, temos, acho que é de conhecimento de todos, né, muitas prestações de outras gestões que nós temos conhecimentos, né, de prestações que nós tivemos, que o município teve prejuízos. Então, ao erário. Então, esse não teve prejuízo ao erário, né? E nem penas a ser cumpridas, ele não precisa a cumprir penas. Então, ele foi, o Tribunal de Contas, ele aceitou os seus argumentos. E em relação à terceirização também de serviços, foi comprovado, né, o Tribunal de Contas aceitou os argumentos que realmente, né, os serviços contratados também não causou nenhum prejuízo ao erário.
Então, foi feito o serviço e não teve nenhum prejuízo ao erário, a nossa cidade. E também a contratação e que tudo foi revertido à população. Então, realmente, eu fiz o parecer aceitando, acatando aquele parecer do Tribunal de Contas. Então, sendo assim, né, que são termos técnicos, ou seja, é a realidade dos fatos, né? Não há como prosperar qualquer dúvida, no sentido de que, se decidido dessa forma, né, que seja diferente. Por quê? Porque será indiscutivelmente por conta de que nós sabemos que é por contas políticas e também por contas particulares. Então, o meu parecer é pela aprovação das contas. Então, o meu voto será sim. Ainda em discussão? Peço a segunda. Sim? Não. Esse carnaval todo é só para uma coisa: encobrir a maracutaia que está aqui debaixo, na prefeitura de Sertanejo. Essa conta de 2008 foi na reeleição do ex-prefeito. Ele fez de tudo para a oposição não ganhar, porque se ganhasse, eu não sei onde estaria hoje, porque nós íamos chegar na maracutaia que está lá. E eu vou explicar essa maracutaia, vocês vão ver o que é. A prestação de conta que vem para a gente, vem numa folha de papel, um quadro, com gasto. Educação, tantos mil. Não vem nota fiscal. Obra, tantos mil. Marmita, tantos mil. E nós não temos acesso, se é verdade ou não. Não temos que acreditar. Mas aí nós fizemos a CPI das marmitas. Aí nós temos acesso. Tem que ser só em cima das contas de 2008. Do jeito que para me chegar onde que essa maracutaia toda, eu tenho que dar uma volta. Mas procura ser em cima das contas, ô vereador. Aí nós fizemos a CPI das marmitas, aí nós temos acesso à nota fiscal. Mais ou menos que vem, que esse pessoal gasta com marmita, já é um horror, dá uns 40 mil por ano. Aí nós chegamos, a CPI tem um período. Nós chegamos até o último ano do mandato do ex-prefeito. Estavam faltando 17 mil de nota fiscal. Isso aí, o cheque sai da prefeitura, não tem nota fiscal, não sai nominal. Onde foi para esse dinheiro? Isso só na marmita. Se a gente chegar na obra, que é 6 milhões por ano, por aí, 5. Quanta nota fiscal está faltando? Na marmita foi 40% de nota fiscal. Se der em obra 40%, vai dar 2 milhões. Ô, vereador Ismael. Desviado. Por favor, nas contas de 2008, é o que está sendo votado hoje. Tá, mas as contas de 2018, ele fez isso nessas contas de 2018 para encobrir o resto. Ele fez tudo. Eu calculei mais ou menos aqui nessa irregularidade em 3 milhões. Mais os 33 alqueires. 2008 as contas, vereador. 2008. Pode sair disso. Por favor, eu peço para a relatora repetir o que nós estamos votando hoje. É com relação à propaganda. Tá? Não, gente, é que tem que respeitar aqui. Despesa com publicidade no ano eleitoral em valor superior à média dos 3 últimos anos, a realização de despesa com publicidade no período de 3 meses que antecede as eleições, terceirização indevida de serviços da saúde, contabilidade, assistência jurídica e administrativa.
São esses assuntos, vereador. Tá, mas teve vereador aqui que citou gestões anteriores, a senhora não falou nada. Ué, 2 pesos, 2 medidas. Agora, isso tudo, aí eu queria dar os parabéns à relatora. Porque quando a conta vem do Tribunal de Contas para a Câmara, ela tem que passar para a Comissão de Finanças e Orçamento. São 3 vereadores. E a relatora é a vereadora Silvana. Eu queria paralisar pelo relatório dela, que opinou pela reprovação das contas. Muito bem feito o relatório. Aí vem a comissão, que a maioria são 3, ela perdeu no voto. É a teoria do rouba, mas faz, que esse pessoal está fazendo. E nós não podemos mais deixar esse pessoal voltar para a administração do município. Ano que vem, você também tem que abrir o olho. Esse pessoal não pode continuar à frente da nossa administração. Afundou o município, saiu o índice Firjan, o município é de número 56 do Paraná, já está em 77. Era 544 do Brasil, já está em 750. Ou pessoa incompetente. Obrigado. Ainda em discussão? Ninguém mais quer falar alguma coisa a respeito? Que eu vou colocar, eu peço para a segunda secretária, Maria Lúcia Telado da Silva, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores para votar. Anete Andrade Frederico. Não. Elza Maria Sena de Almeida. Sim. Ismael Serafim Tavares. Pelo bem do povo, não. Sem manifestação, por favor. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. É não e não. Maria Lúcia Estelato. Sim. Por favor, o senhor não pode se manifestar. Por favor. Silvana Pirolo Germanos Vila. Não. Valdecir Carlos Martins. Se eu pudesse dar 10 não, eu ia dar 10 não, mas é não. Valmir Martinez Ortiz. Sim. Quatro votos favoráveis e 5 votos contrários. Portanto, as contas do Executivo Municipal de 2008 estão aprovadas. Mas nós vamos atrás. Nada mais havendo, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. A todos, muito obrigado.